Galaxy A11 é a nova versão de um dos aparelhos mais baratos da Samsung. Apesar de não ser mais tão barato quanto era anteriormente, a Samsung, como sempre, traz algumas características diferentes para ele. Será que, para quem quer economizar, vale mais seguir com o A11 ou pegar um modelo de classe superior, mas mais antigo? Será que ele em si vale mais a pena? É o que vamos tentar descobrir no vídeo de hoje. E claro, se você se interessar, vão ter links para ele e todos os outros aparelhos que eu comentar lá na descrição. Comprando por lá, você ainda ajuda o canal a trazer mais e mais conteúdo para você. Sabendo disso, bora para análise. Começando por fora, o Galaxy A11 não adota todas as tendências de design de 2020. As câmeras traseiras, por exemplo, estão dispostas naquele velho formato de semáforo, que eu acho mais bonito que a peça de dominó de outros Galaxies. O leitor de digitais também fica por aqui, que é um avanço importante perante o A10, e o corpo continua todo de plástico, algo esperado para aparelhos nessa faixa de preço. Em questão de tamanho, ele ganhou alguns milímetros aqui e ali, e passou para a proporção de 19.5 por 9, um pouco mais comprido que antes, mas não tanto quanto o A31 e o A51, por exemplo, que ficam mais finos e altos, até mudando um pouco a pegada do aparelho. Aqui ainda está tudo normal, mas isso não quer dizer que você consegue alcançar todo ele com uma mão só. Nesse puxa para lá, puxa para cá, a tela subiu de 6.2 polegadas lá no A10 para 6.4 aqui no A11, e o aproveitamento também está melhor, pois o entalhe foi substituído pelo furinho no canto da tela, uma novidade que chegou nos topos de linha da marca, mas rapidamente apareceu nos aparelhos de entrada intermediários. Tudo bem que ele não tem nenhuma grande vantagem perante o entalhe, o uso é o mesmo, mas se você não gosta daquela faixa preta grande e que não serve para nada, o furo pode ser uma grande solução que te agrade. Já a qualidade da tela pode te deixar com o pé para trás. Além da resolução HD, o painel é da tecnologia TFT, não AMOLED, e mesmo quando comparado com outros aparelhos que utilizam esse tipo de painel, como o A21s da própria Samsung, parece que o A11 fica para trás, pois não tem um brilho tão bom e as cores ficam bem esbranquiçadas. Sem dúvida, essa é uma das características que menos evoluiu de uma geração a outra, e não tem nada de especial quando olhamos para o mercado como um todo, o que pode ser considerado um problema grave, já que a Samsung costuma ser a empresa que sempre traz aparelhos com boas telas, mesmo dentre os mais baratos. Aliás, se ele fosse realmente barato, talvez essa tela tivesse sentido, mas não é o caso, e eu já comento mais pra frente, deixa eu passar para a parte interna primeiro. Mesmo nesse ponto, eu também fiquei meio decepcionado de ver que as várias características não melhoraram para esse ano. O Bluetooth, por exemplo, continua na versão 4.2, não o 5.0, que se conecta a periféricos sem fio de forma bem mais estável, e estava disponível lá no Galaxy A10. O A11 também não se conecta a redes wireless de 5 GHz, que ok, é um pouco mais difícil de se ver mesmo dentre os aparelhos mais baratos, mas você também não precisa investir muito mais para encontrar algo que ofereça suporte a essa tecnologia. Já o processador é um ponto meio complexo. O chipset utilizado por aqui é o Snapdragon 450, que começou a ser utilizado na Samsung pela primeira vez lá no Galaxy J8. E desde então, todo ano aparece em pelo menos um aparelho da marca, meio que virou a escolha deles para quando precisam de algo barato e consistente. Seu desempenho realmente é mais baixo, mas que combina com a proposta do A11, que é de ser mais barato da nova geração. No dia a dia, isso significa que você vai precisar deixar a qualidade dos jogos no mais baixo possível para garantir uma jogabilidade mais estável, e os aplicativos podem demorar um pouco mais para abrir, mas a interface em si não deve travar, pelo menos na versão atual da One UI. Isso não quer dizer que você não vai sentir esse como um aparelho mais travado. E na boa, abaixo dos R$1.000 dá para encontrar processadores melhores. E o próprio Moto G8 Power Lite destrói o A11 atualmente pelo mesmo preço. Então, ou ele fica abaixo dos R$1.000, ou um beijo e um abraço. O problema por aqui também é que quando comparado com o Exynos lá do A10 e do MediaTek do A10s, o desempenho não evoluiu de forma substancial, tornando os modelos anteriores ainda uma opção. Quer dizer, tanto o A10 quanto o A10s contam apenas com 2 GB de RAM, enquanto que o modelo novo já traz 3 GB, um valor que faz muito mais sentido para o dia a dia do usuário médio.
Para quem quer, sei lá, fazer um Uber, uma função onde você fica trocando bastante de app de corrida pro de mapa, 4 GB seria o melhor, mas no dia a dia 3 funciona e 2 é horrível. Aliás, o grande ponto aqui é que em questão de desempenho, eu realmente acho que você vai encontrar coisa melhor em modelos mais antigos e de classe mais alta da Samsung, como o Galaxy A30s, que tem umas promoções, ou até mesmo o A21s, que pode estar um pouco mais barato com o tempo. Na bateria, a história melhora só um pouco. O A11 fica à frente do A10 em quantidade de carga, mas empata com o A10s, alcançando 4.000 mAh e um tempo na tomada parecido, umas 3 horas. No consumo médio é onde você vê uma vantagem, pois o chip da Qualcomm é um pouco mais econômico que o MediaTek, mas a diferença é bem pequena, coisa de 2 ou 3% a mais no final do dia, dependendo do seu uso, claro. Então acaba ficando elas por elas. Para fechar, só faltam as câmeras, onde cada aparelho novo ganha uma câmera. O A10 começa com apenas uma câmera traseira de 3 megapixels, depois o A10s ganhou o sensor de profundidade de 2 megapixels e agora o A11 finalmente recebe a ultra-wide de 5 mega. No geral, a principal tem uma saturação menor que de costume, principalmente para um Samsung. O contraste também não está no mesmo nível e o HDR é bem limitado. Nas selfies, as limitações são maiores, principalmente em fotos contra luzes mais fortes, além do clássico rosto branco e sem detalhes. Até agora tudo esperado para o suposto aparelho mais barato da nova geração. As lentes auxiliares ajudam, mas não fazem milagre. O sensor de profundidade deixa o recorte do modo retrato um pouco mais suave, principalmente quando comparado com a câmera frontal, que faz tudo por software, que erra um pouco mais e só pode ser usado em ambientes cobertos. E a novidade, a ultra-wide, me lembra bastante as primeiras gerações dessa lente, com bastante dificuldade em pouca ou média luz, sem nem precisar estar de noite. E o pós-processamento não consegue trazer tanta vida para a cena. Basicamente, é um conjunto simples. Eu não vou dizer que é apenas um quebra-galho, pois as suas fotos são até um pouco melhores do que em outros aparelhos na sua posição. No entanto, você consegue algo bem melhor investindo em um dos intermediários da marca, que costumam ser apenas uns R$200 a mais. Pode ser um investimento que vale a pena se sua prioridade são as câmeras. Para concluir, o Galaxy A11 é um aparelho legal, mas quando você o compara com o A10s, ele está mais caro e não traz praticamente nenhuma melhoria, além do aumento da memória RAM, que torna ele de bem travado para apenas fraco. É basicamente uma mudança na marca do chipset, aumento nas dimensões do corpo, da tela e uma câmera a mais. Efetivamente, você não perde muito ao economizar um pouco mais no A10s, ou até mesmo no A10 original, dependendo do seu uso. Mas de novo, modelos de uma classe acima de uma geração anterior da Samsung se saem muito melhor, como o Galaxy A30s e os da concorrente, o Moto G8 Plus ou Power Lite, que estão aí para provar que o A11 realmente precisa baixar bastante de preço, para baixo da casa dos R$1.000 para começar a valer a pena. Se por algum motivo ele ficar mais barato, confere os links que eu vou deixar lá na descrição e comprando por lá você ainda ajuda o canal. Vou deixar também os links para algumas alternativas caso ele continue caro e não se esquece de deixar um like, um comentário e de se inscrever porque temos vídeos de guia de compra e tecnologia saindo todos os dias. Por hoje é só, pessoal, até a próxima!